Minecraft é um jogo perfeito para deixar sua imaginação fluir. Qualquer coisa que vier à sua cabeça pode encontrar alguma expressão no jogo. Prédios, mundos fantásticos e tudo mais. Porém, aqui no canal, a gente já percebeu que o jogo pode ser usado para explicar ainda mais coisas. A grande questão que estamos buscando responder é a seguinte: e se o utilizarmos para explicar conceitos? Conceitos normalmente não acham sua expressão em blocos. Nos limitamos muitas vezes a apresentá-los na escrita, em textos, ensaios ou na fala. Mas eles não surgem do nada, mas sim do nosso mundo. Conceitos, teorias e coisas do gênero surgem da nossa relação com o ambiente, com a natureza e com outras pessoas, e vão sempre se alterando. Conceitos nunca são algo estático e atemporal. Na verdade, eles mudam junto com a nossa sociedade. Se eles possuem essa origem, então será que poderíamos representar um conceito no Minecraft? Nós já fizemos isso 2 outras vezes aqui, com o vídeo sobre a propriedade privada e sobre a visão marxista do trabalho, que vocês podem acessar clicando nos cards. Hoje queremos dar um passo ousado. Queremos apresentar o conceito de comunismo usando o Minecraft. Vamos começar hoje uma série de 3 vídeos explicando conceitos chaves para se entender o comunismo com Minecraft. Muita gente usa esse termo para fazer todo tipo de afirmações, tanto no âmbito político, falando "É um comunista", quanto no nosso imaginário político-social, com frases do tipo "Ah, mas isso é uma utopia, nunca daria certo". Vamos discutir sobre isso hoje. Mas antes, gostaríamos de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. É de graça, ou seja, é comunista, não é mesmo? Além do mais, compartilhem se vocês gostarem do vídeo, ajuda muito a gente e enriquece a discussão. Sigam-nos também em nossas redes sociais com o @Mundo dos Nexos. Estamos no Instagram, no Facebook, Twitter, Twitch e em breve vamos lançar os nossos vídeos em formato podcast pelo Spotify, então vocês não podem perder. Agora vamos ao vídeo. Ok, vamos começar do começo. Existem infinitos memes sobre como Minecraft seria um exemplo de como o comunismo funcionaria ou não funcionaria. Se no começo ele tende ao comunismo, por exemplo, e depois se torna capitalista, com acumulação de recursos e linhas produtivas. Vamos ignorar tudo isso. Vamos primeiro relembrar como o jogo funciona. Ele possui 2 modos, o sobrevivência e o criativo. Em ambos, você nasce em um mundo gigantesco, infinito até, e precisa, no caso do modo sobrevivência, sobreviver. Esse modo será o foco principal do nosso vídeo. A forma como isso se dá é a seguinte: você começa a extrair recursos naturais, madeira, terra, minérios, água, um monte de coisa, e começa a se sedentarizar, construir uma casa, uma base e criar animais, plantações, tudo necessário para se autossustentar. Você quer se estabelecer de forma cada vez mais definitiva e melhor, com construções mirabolantes, muitos minérios, para no fim poder explorar outros reinos, como o Nether e o The End. Basicamente é isso. O ponto principal do jogo é passar o tempo buscando recursos melhores, bases maiores e mais mirabolantes e coisas do gênero. Só para explicar, no modo criativo você possui recursos ilimitados e simplesmente constrói o que você quiser. Com isso, a gente já consegue apontar para vários argumentos que normalmente se usam. Só no criativo o comunismo funciona, vai passar fome, e enfim. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Hoje vamos apresentar uma outra ideia. Nesse estágio do jogo não existem as estruturas às quais estamos acostumados. É uma forma de vida absolutamente diversa daquela que Karl Marx e Friedrich Engels passaram a vida estudando. Então, sobre o que vamos falar hoje? Entre nascer no mundo e começar a ter todos os meios de se sustentar, implica uma mudança bastante importante no entendimento do mundo minecraftiano. O que ocorre nele é uma mudança nas bases que ele está sendo operado. Vamos por partes. Antes de existir um jogador nele, o mundo não existe, pois não existe ninguém que nomeie e interaja com os objetos, ou seja, não existe humano para que aquele universo exista a humanidade. No momento em que o Steve, o personagem do jogo, nasce, entra no Minecraft, esse mundo passa a existir. Esse é o primeiro ponto importante. Ao criar um mundo, cria-se ao mesmo tempo a base para que Steve opere, para que o jogador consiga alterar e existir naquele universo. Então, quando a gente começa a quebrar árvores, a montar casas, a extrair minérios, existe uma relação em operação ali,
uma modificação na relação do homem com aquela natureza. Vamos longe aqui. Imaginem da seguinte forma: o mundo de Minecraft, antes de ser criado pelo jogador, existe em estado semelhante ao paraíso onde Adão e Eva existiram. A entrada de Steve no mundo é o ato pecador, é a maçã que foi comida por Eva. Mas como assim? Ao mesmo tempo que ele destrói a total paz anterior, pois como não existia mundo, não existiam problemas, surge a possibilidade de se criar, modificar o mundo. Eva, ao cometer o pecado sagrado, joga a humanidade para a queda. Entretanto, com a queda, cria-se a possibilidade da salvação. Então, da mesma forma que Eva deu a oportunidade para se buscar um outro mundo, quando a gente começa a jogar, estamos tentando nos salvar, tentando buscar um outro modo de vida ali. Logo quando a gente nasce, já buscamos construir casas, mudar totalmente a forma como aquele mundo existia antes. Ok, então estabelecemos a base na qual o jogador opera. Como vamos associar isso ao comunismo? Para nossa tarefa, vamos usar da seguinte citação de Marx e Engels na Ideologia Alemã. O comunismo não é para nós um estado de coisas que deve ser instaurado, um ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Chamamos de comunismo um movimento real que supera o estado de coisas atual. Então, com o início da jornada pela sobrevivência, o jogador muda o estado de coisas. Ele altera a forma como aquele mundo estava operando antes. Ele promove um movimento que realmente modifica a forma como aquele mundo se articula. Vamos pensar. Antes de criar uma plantação, o mundo de Minecraft é praticamente natural. Apenas a explosão de Creeper ou o raio de um trovão poderia destruir uma árvore e fazer com que suas folhas caíssem sobre o solo. Vamos imaginar o seguinte agora. Marx coloca muita ênfase para a reprodução da humanidade, a reprodução das forças de produção da sociedade. Imaginem agora a diferença entre o Steve, o primeiro habitante minecraftiano, e o seu amigo que entra quando você abrir esse servidor. Seu amigo não vai ter que procurar madeira incessantemente e achar uma ovelha para poder fazer uma cama. Esses itens já foram estabelecidos. Ele vai começar a operar em uma base absolutamente diversa da do primeiro jogador. Normalmente, quando a gente fala de comunismo, vem à nossa mente a ideia de sociedade sem classes, abolição da propriedade privada e dos meios privados de produção e essas coisas. Essa ideia é combatida sempre com o rótulo de utopia. Esse termo utopia foi tão descredibilizado que costuma acabar com discussões. Mas a nossa ideia de comunismo aqui é apresentar essa utopia de uma forma diferente, não como uma utopia estabelecida, um estágio a se chegar e estabelecer. A ideia é mostrar como o comunismo é modificar aquilo que se apresenta a gente, é poder pensar um outro caminho para as nossas relações, para as nossas vidas. É poder pensar diferente. É permitir que a diferença aconteça, que o diferente comece. É isso que o Minecraft nos permitiu ilustrar. Uma mudança total do modo de operação do jogo, do início a um estágio mais avançado. Isso é só uma ponta de um iceberg de uma visão, uma ideia extremamente profunda. A nossa ideia foi só apresentar, começar a discussão. Vamos continuar desenvolvendo essa ideia, respondendo suas perguntas e demandas. Esse vídeo pretende ser o primeiro de uma série de vídeos explicando Minecraft com o comunismo. Então não percam, porque semana que vem tem mais. Se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários pra gente responder. Adoramos ver as suas interações, sugestões e críticas. Obrigada por terem visto até aqui. Não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem no canal. Semana que vem tem mais. Até semana que vem.